Se você trabalha com qualidade e acha que o maior problema da sua empresa é a auditoria ou a fiscalização, talvez esteja olhando para o lugar errado. Eu sou Eni e este é o Qualidade Sem Filtro, onde a norma encontra a realidade. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Qualidade Sem Filtro e hoje estou aqui com a Nath Barros. Olá! Seja muito bem-vindo, Natália, se apresente para o público. Oi, gente! Eu sou a Natália, mais uma vez aqui. Muito obrigada novamente pelo convite. Natália, nossa nutricionista, e para os íntimos é a Nath Barros. Mas agora, não que a gente não esteja falando sério, mas falando sério, Nath, hoje a gente trouxe um assunto muito diferente. Na hora que eu li o roteiro, eu falei, como assim? Hoje a gente vai falar sobre gestão de resíduos. A Natália, sendo nutricionista, ela é a nossa pessoa-chefe aqui, que sempre gerencia esses projetos de gestão de resíduos. Ela vai contar um pouquinho pra gente como que isso apareceu na vida dela. E foi com susto, né, Natália? Foi. Que susto foi esse? Bom, começou quando veio essa demanda pra gente, desse projeto, e precisava ser alguém que estivesse, que trabalhasse, na verdade, com o segmento de saúde. E como eu vinha, né, desse segmento, eu estive à frente e desenvolvi. E veio, na verdade, essa resolução ela é de 2018, mas a gente sabe que a fiscalização ela não é muito assídua na cobrança, né, das legislações, e ela veio como uma carcaça que foi, né, descartada numa caçamba de forma irregular, e a partir disso a fiscalização começou a exigir esse plano de gerenciamento de resíduos. Então, a partir daí, a demanda surgiu muito. Então, a crescente em planos de gerenciamento de resíduo surgiu e cresceu bastante pra gente. Entendi. Então, antes não existia uma legislação, por mais que a gente sabe, eu sempre falo isso pro meu filho, lixo é no lixo. Teve que acontecer um acontecimento que chamou a atenção de muitas pessoas para que se fizesse, de fato, e respaldasse em questão legislativa como que deveria ser descartado os resíduos. Isso. E nesse caso, foi uma carcaça, é isso? A legislação ela é de 2018, né, onde se descreve todos os tipos de resíduo, então a gente sabe, o básico a gente sabe, né, reciclável, não reciclável, os resíduos perigosos, contaminantes e tal, mas a partir ali de meados de 2021, a partir desse acontecimento aí, que a legislação ela passou a cobrar com mais rigor. Entendi. E então quer dizer que depois disso, eles viram a importância, porque como você disse, todo mundo já sabia que tinha que ter, mas através desse susto, vamos falar assim, situação, né, dessa situação, que viu que essa gestão não poderia ser tratada somente, posso me arriscar a dizer, na informalidade. Isso, não poderia deixar passar tão despercebida, vamos dizer assim. Entendi. E aí é onde criou a legislação e os controles em relação a isso, né? Sim. E por que, Nath, é tão, assim, como posso dizer, tão controlado de uma forma rígida, né? Os descartes de resíduos, e quando a gente fala, eu lembro muito na época que eu trabalhei em farmácia, que a gente tinha ali não sei o nome. A caixinha Descarpac. Isso, eu ia falar Descarpac. A caixinha amarela ali, onde você tinha que colocar os perfurantes, óbvio, eu sempre imaginei para a pessoa que vai recolher aquele lixo nos perfurar e nos contaminar. Mas a gente também está na indústria de alimentos e a gente sabe também que resíduos de produto de origem animal, às vezes uma matéria-prima que foi rejeitada, ela precisa ser descartada adequadamente. Porque esse foco, óbvio que na saúde é uma questão meio que óbvia, mas vamos fazer um adendo também em relação à parte de alimentos. Por que tem essa ênfase nesses resíduos, no controle desses resíduos? Isso. Voltando aqui para a área da saúde, o que acontece? A gente tem a classificação dos resíduos perfluorocortantes, contaminantes. Então, por que eles têm que ter um destino correto? No caso de carcaças, quando eles são descartados de forma... O que é carcaça, gente? Carcaças são os corpinhos dos animais. Entendi, tipo de açougue, assim, frigorífico. Isso, No caso, voltando para a situação específica do animalzinho, né? Por que eles têm que ser descartados, no caso de clínicas veterinárias, descartados de forma correta? Tipo um bichinho que morreu? Isso, exatamente. Porque eles podem ter ali, ser transmitidos, né? São veículos transmissores de doenças. Então, por isso que tem que ter um destino correto. Certo. Como nesse caso foi descartado numa caçamba, se esse animal tá com uma doença que pode ter um vírus, algo muito grave, pode disseminar
pode disseminar algum vírus que seja de forma aí incontrolável, a gente nunca sabe. Então, por isso, tem todo um rigor para ser... Nossa, eu não sabia. Ser controlado. Então, um animalzinho morreu numa clínica veterinária. Tem um destino correto. E, por exemplo, infelizmente, na nossa casa, o que a gente faz? Eu nem sabia disso. Porque geralmente enterrar no quintal, exatamente, né? a gente tende a enterrar no quintal. Se esse animal ele tem alguma doença, o que a gente às vezes acaba acontecendo? A gente contamina o solo. A gente não tem esse controle. A gente tem que procurar vigilância sanitária? O certo é procurar para ter um descarte correto. Exatamente. Tem algumas cidades, inclusive no passado recente, nos procurou, você lembra? Alguém que ele gostaria de investir aqui na nossa cidade um cemitério para animais domésticos. Com certeza, isso é muito comum em grandes cidades, né? Além de ter esse cunho emocional, né? De você ter aonde visitar ali seu animalzinho, tem essa questão também. Hoje existem crematórios, né? Tudo isso. Do controle. Perfeito, Nath. Mas voltando a falar de caso de equipamentos, né? Que a gente citou, você citou o Descarpac. Hoje a gente tem, então, os itens que são perfuro-cortantes e os contaminantes. Esses itens, eles têm também 2 agravantes. Que quando a gente descarta também de forma incorreta, a gente pode estar contaminando outros resíduos. Então, se eu descartar ele num lixo comum, eu vou estar contaminando os outros resíduos. Vou estar contaminando, se esses resíduos for para um aterro comum, vou estar contaminando aqueles outros resíduos. Hoje a gente sabe que os aterros, eles não têm acesso controlado, então outras pessoas né, vão até esses aterros para estar ali vasculhando, então eu posso estar contaminando também outras pessoas. Então, por isso que eu preciso destinar ele também da forma correta. E no caso de agulhas, pode também estar ali contaminando quem for manipular. Então, por isso que eu preciso estar destinando de forma correta. As agulhas hoje, elas são destinadas nas caixinhas Descarpac, que são aquelas caixinhas de papelão. Então, tem toda uma orientação. Não pode ficar em contato direto com o chão, tem que estar suspensa. Então, tem que ter uma sacolinha formando tem que estar tem todas as orientações. Isso. Porque hoje as pessoas, elas têm um erro muito comum, posso falar por mim mesmo, a gente acha que resíduo é lixo, né? Eu até falei no início, falo pro meu filho, lixo é no lixo. Mas qual que é o perigo, que você já até disse, da gente misturar o que é considerado lixo comum, a gente fala muito sobre lixo doméstico, com esse lixo que tem um risco biológico. Inclusive me lembrei agora também de lixo hospitalar, né? Que é do próprio hospital mesmo também. Para as clínicas, né, para quem gera os resíduos contaminantes e perfuro-cortantes, eles têm 2 fatores. Para quem está manipulando, então tem o risco de se contaminar, por isso o descarte correto, e o PGRSS ele entra justamente para isso, para orientar a melhor forma correta do descarte. E também na questão de custo, porque esse lixo ele é pago pelo empreendedor. Então ele tem que pagar para ser descartado. Então, quando eu descarto ele de forma incorreta, eu vou estar pagando a mais, porque eu vou estar, com certeza, eu vou estar descartando o lixo comum dentro do lixo perfuro-cortante. Então, eu vou estar custeando ele. Entendi. Então, por isso, a forma correta de ser descartado. Então, tem a questão da gente prevenir, né? Porque a pessoa vai se contaminar de uma forma acidentalmente, e a questão do custo também, que isso gera um custo, porque a pessoa que vai gerir esse resíduo, ela é responsável por ele. Com certeza. E vou só fazer um adendo, que você falando, me lembrou de um episódio essa semana, que eu vi 2 pessoas falando sobre isso, que é uma empresa que recolhe esses produtos, que também, lógico, não é obrigação do dono de um estabelecimento. É importante a gente ressaltar que quando a gente fala de perfuro-cortantes, também as pessoas que fazem tatuagem. Sim, geralmente a gente considera, né, laboratórios que fazem coletas de sangue, estúdios de tatuagem, clínicas veterinárias, odontológicas, instituições de longa permanência, que são os asilos. Estética também? Clínicas de estética. É bem grande, é bem abrangente. Entender que todos esses estabelecimentos. Todos os tipos de estabelecimentos que geram agulhas. É muito amplo. É muito amplo. Ampolas. Tudo que pode talvez perfurar. Que gera ali risco de vestígios de sangue, que entra em contato direto com a pele, faz furo, né? É considerado resíduo perfuro-cortante. Então ele tem essa obrigação de descartar, mas o que é importante também de trazer essa consciência é que não termina aí, né, essa responsabilidade. Então você entender que essa empresa que vai recolher o seu lixo,
se ela também é homologada. Porque não Sim. adianta eu pagar por um lixo e a pessoa que vai recolher depois descartar esse céu aberto. Não, você é responsável desde o seu armazenamento, armazenamento temporário, até o destino final desse resíduo. Você precisa de notas. Entendi. Então ele tem que amarrar toda essa rastreabilidade. Tudo. Você é responsável pelo armazenamento desde a coleta, né, até o destino final desse resíduo. Entendi. E aí quando você já citou, que eu sempre falo errado, PGRSS. O que é um PGRSS, Nath? É o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. Entendi. Então, é um plano de gerenciamento direcionado para esses serviços de saúde. Sim. E a gente está falando aqui, quem trabalha, quem conhece, quem tem estabelecimento desse, que ainda não foi cobrado pela vigilância, parece ser muito difícil. Então, Sim. Conta pra gente por onde começar para que a gente possa, essas empresas, esses profissionais que trabalham nessa área, como que ele pode começar a controlar o seu lixo ou até implementar esse plano? Esse plano, ele é um documento. Na verdade, geralmente, todas as pessoas já fazem a coleta. Já tem uma empresa que vai lá porque ela precisa destinar de forma corretamente. Então, ela contrata uma empresa que faz a coleta desses resíduos. Porém, ela não tem a gestão desse processo. Entendi. Então, o plano de gerenciamento, ele é um documento que descreve todas as etapas que acontecem desse resíduo dentro do seu estabelecimento. Então, você vai precisar descrever quais resíduos são gerados, a forma que ele é segregado dentro da empresa, né, dentro da clínica, a forma que ele é acondicionado. Então, as lixeiras, elas precisam estar identificadas com os sacos de lixo das cores respectivas. Entendi. Você precisa ter um depósito temporário de resíduo, porque esse resíduo ele vai ficar ali até a coleta vir recolher. Então, você precisa ter um depósito temporário. Você precisa estar descrevendo quem vai ser os responsáveis pelo recolhimento, às vezes temporário ali, porque às vezes não vai ser só a empresa que vai vir recolher, né? Às vezes um funcionário dentro da clínica, dentro do seu estabelecimento, vai precisar manipular quem vai ser, ele vai ter que ser treinado. Então, não é um documento só de gaveta, ele tem que fazer jus ao que está sendo realizado dentro do estabelecimento. Entendi. Então, é um documento que eu vou contar toda a trajetória do meu resíduo, desde o momento que eu vou adquiri-lo, né, que ele está ali na empresa, Sim. até o descarte final. Até com seus mínimos detalhes, Sim. né? Então, por isso que todo documento, ele é pela realidade da empresa, não dá para fazer existe um modelo padrão. Não dá para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Ele vai contar a realidade daquela empresa, ele vai descrever todos os setores dentro da empresa, desde os resíduos recicláveis, dos resíduos comuns que você gera, até os perfurocortantes, contaminantes, os perigosos, os químicos, todos os resíduos que você gera ali dentro. Então, uma pessoa, para entender como funciona o gerenciamento de resíduo, ela lê, ela vai entender. Perfeitamente. Só que a gente costuma dizer que o papel aceita tudo. Exatamente. E aí eu imagino você falando aí, qual que é o desafio, né? Porque deve ter um desafio. Não é só você montar esse plano, como que você aplica ele na realidade? É um desafio, né? Sim. Fazer isso acontecer de fato, por mais que você disse que às vezes as empresas já até destinam, mas implementar essa gestão dentro do estabelecimento, esse documento fazer parte realmente de fato da rotina do estabelecimento. O que você tem para contar para a gente que você tem visto, que você tem muita experiência em relação na elaboração, na implementação, talvez você acompanhe isso também? Quando a clínica ou o estabelecimento chega até a gente, geralmente ele fala, eu já faço, né? Aí a gente tem o desafio de contar que o nosso serviço é complementar a empresa que faz a coleta. Então a gente falou, a gente vai descrever todo o procedimento que você realiza dentro da sua clínica sobre o resíduo. Então a gente fala, a gente vai descrever tudo, então a gente vai até a empresa, faz uma visita, descreve todos os setores, tira as fotos e descreve o plano. Quando a gente faz a visita, a gente às vezes já consegue identificar algumas falhas. Então, às vezes tem lixeira que não está identificada, tem lixeira que não está funcionando o pedal, porque as lixeiras não podem ter acesso manual. Às vezes as cores dos sacos de lixo não estão respectivas. Então, às vezes a gente já consegue orientar ali. Caso tenha mais orientações, tenha mais falhas, a gente já monta um relatório pequeno que seja e já passa na entrega. Na entrega do documento final. Mas mais às vezes fica na orientação verbal e faz a entrega do documento no final, né, da elaboração. Então é o estabelecimento pegar esse plano e realmente de fato implementar ele, isso, né? Exatamente. Perfeito. Porque a gente sabe que a legislação, né, como você disse, ela iniciou em 2018 por conta do descarte inadequado numa caçamba. De lá para cá tem sido, a gente vê muito mesmo na mídia escândalos envolvendo descarte inadequado de resíduos.
E, Nath, qual que é o risco? Uma pessoa que não está atendendo essa legislação de uma forma formal, qual que é o risco de negligenciar esse plano de gestão? Às vezes o estabelecimento, vou fazer o plano porque a fiscalização me cobrou, vou descartar, mas às vezes ela não cumpre, ela só está com o papel ali, ela está sujeita ao quê perante a legislação? É multa, né, e a interdição do estabelecimento. Mas eu acho, no meu ponto de vista, o marketing negativo é bem pior. Né? Esse é o meu pensamento, eu pensei isso. Imagina, na foto ou na mídia, tá ali o nome da sua clínica, ou o nome do médico, ou enfim, alguma coisa que possa ligar o nome do seu estabelecimento. A reputação negativa é bem pior. A gente sempre lembrar que a legislação ela não vem para te prejudicar, nem para te amarrar, nem para burocratizar. Não, assim, dizendo nesse sentido da qualidade. Ela vem realmente para te respaldar de algum problema que pode acontecer futuramente. E geralmente esse problema sempre vai sobrecair na marca, né? Sim. Ou no nome do estabelecimento, ou no nome do próprio profissional que faz esse serviço. Isso. Principalmente a gente que vem aqui, né, de muitas cidades pequenas, quem fica conhecida é o proprietário. Exatamente. E aí quando a gente fala em multa, sinceramente, eu não sei se a multa hoje ela é uma forma punitiva. Porque a pessoa vai pagar a multa, né? Então, agora, e a perda de anos que você está construindo ali, que você vem galgando a sua profissão, o nome, a confiabilidade, eu vejo que isso, o dono da empresa, o dono enfim, da clínica, o profissional, ele tem muito mais a perder, né? Sem falar em relação à multa, eu lembrei até de um episódio agora muito engraçado que eu vi no Instagram, uma mulher levou um cachorrinho para ser vacinada e a médica veterinária aplicou na barriga do dono do cachorro. E nisso ela passou muito mal e processou a clínica. É lógico que não tem nada a ver com descarte de resíduos, mas é tudo isso, né? A questão moral também, né? Leva muito além disso de questão de multa também. Ô, Nath, então conta pra gente, dá um conselho para quem trabalha nessa área da qualidade, dos proprietários, de quem gera esse resíduo. O que você tem para falar para eles? Baseado na sua experiência, baseado nos PGRSS, nas suas visitas a clínicas, o que você deixa uma mensagem para nós relacionado a isso? Acho que se eu pudesse deixar um conselho é para não negligenciar as legislações, porque eu acho que saúde pública a gente não pode brincar, né? É o que a gente falou, a reputação, dinheiro, multa a gente paga, mas a reputação a gente não brinca. É uma questão de saúde pública mesmo, né? Perfeito. Quer falar mais alguma coisa, Nath? Eu acho que é sobre isso mesmo. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento. Me surpreendi em muitas coisas, porque a gente fala muito superficial aqui, correndo, né, PGRSS, a gente imagina que é um plano, mas é muito mais além do que um plano, é algo que realmente vai respaldar o seu estabelecimento, então não deixa para vigilância e te cobrar, ou para também acontecer alguma denúncia, né? Não, é um valor muito pequeno do plano, se você diluir ele ao longo de um ano, a atualização dele é anual, então assim, é um valor simbólico se você pensar, para a reputação da sua clínica. E eu acho que além do valor também tem a questão gerencial mesmo, né? Você ter segurança ali das suas operações, você ter um respaldo de saber como que é feito, você treinar os seus colaboradores. Sim. Eu acho que quando a gente tem segurança nos processos, nos procedimentos, no que a gente faz, não há valor que pague sobre isso. Com certeza não. Muito obrigada. Se você vive qualidade, porque descarte de resíduos não deixe de ser uma qualidade, compartilhe esse episódio com alguém. Você conhece alguém que trabalha em clínica, que mexe com perfurantes. E às vezes até quem não trabalha, né, só a título de conhecimento, eu acho que é muito bem-vindo. Tá bom? Muito obrigada. E lembre-se, qualidade não é só norma, qualidade também é decisão.